Hoje vamos falar sobre compasso composto. O que é o compasso composto na música? Primeiro, vamos entender a diferença entre compasso simples e compasso composto. Até então, nos dois vídeos anteriores, eu falei somente sobre compasso simples. Então, tudo que eu falei foi sobre compasso simples. O compasso composto ele funciona de uma forma um pouco diferente. Para entender, nós temos que começar entendendo a diferença entre o compasso simples e o compasso composto. O compasso simples, o tempo dele é divisível em duas partes iguais. Já no compasso composto, o tempo do compasso composto é divisível em três partes iguais. A gente pode falar então que o tempo do compasso simples é binário. O tempo é binário. E o tempo do compasso composto é ternário, porque ele tem três partes iguais. Não estou dizendo que o compasso binário é o simples e o ternário composto, não. Estou dizendo que cada tempo do compasso simples é divisível em duas partes iguais. Ele é binário. E já cada tempo do compasso composto é ternário. Isso significa que, se no compasso simples, não importa qual compasso for, qualquer compasso simples, se a unidade de tempo for a semínima, aqui a semínima, isso significa que essa semínima, esse tempo, ele pode ser dividido em duas colcheias, que cada colcheia vai ser metade do tempo. Ou ele pode ser subdividido ainda em quatro partes, que seriam 4 semicolcheias, ou 8 fusas, ou 16 semifusas, e assim por diante. Tá? Já no compasso composto, não. A gente divide o tempo em três partes. Professor, mas como é que eu vou dividir o tempo em três partes se não existe nenhuma figura que é o triplo da outra? Aí que a gente vai utilizar o recurso do ponto de aumento. Você já conhece o ponto de aumento? O ponto de aumento é esse pontinho aqui que a gente bota à direita da cabeça da nota. Então, à direita da bolinha eu ponho um ponto. Esse ponto, ele aumenta metade da duração, metade do valor da própria nota. Então, a partir do momento que eu digo que a unidade de tempo é composta, é uma figura pontuada, essa figura aqui, a semínima por si só, ela não pode ser dividida em três partes iguais, a não ser que você utilize de um recurso chamado de Quialtera, que a gente não está falando de Quialtera ainda, tá? Então, a semínima por si só não pode ser dividida em três partes iguais, só em duas, em 4 partes iguais, em 8 partes iguais, em 16 partes iguais e assim por diante. Mas a semínima pontuada, né, vou escrever com haste para cima mesmo aqui, tá? Ignorem aqui a pauta, finjam que não tem pauta. Então, a semínima pontuada, ela sim pode ser dividida em três partes iguais, que são 3 colcheias. Ora, se a semínima é igual a duas colcheias, o ponto de aumento não aumenta metade. Metade de uma semínima é uma colcheia. Então, a semínima pontuada são 3 colcheias. Então, agora eu posso dividir em 3 partes iguais. Então, a unidade de tempo do compasso composto sempre vai ser uma figura pontuada, uma figura composta. Porque somente uma figura pontuada é divisível em 3 partes iguais. Pode ser fracionada em 3 partes iguais. Então, na maioria dos compassos compostos, na maioria deles, a unidade de tempo é a semínima pontuada. Isso significa que cada colcheia não é um tempo. Cada colcheia é 1/3 do tempo. Então, se eu dividir o tempo em 3 partes iguais, eu terei 3 colcheias. Esse é o grande segredo, essa é a grande diferença do compasso simples e do compasso composto. Esse é o grande segredo. É por isso que o compasso composto se chama compasso composto, porque a unidade de tempo dele é uma figura composta, não uma figura simples, é uma figura pontuada. Então, quando você vai interpretar a fórmula de um compasso composto, ela deve ser interpretada de forma diferente. Esse 6 não significa que são 6 tempos por compasso, e esse 8 não significa que a unidade de tempo é a colcheia. Se isso fosse ser interpretado como compasso simples, seriam 6 tempos de colcheia, cada tempo sendo uma colcheia. Eu vou escrever aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, muitas pessoas... Deixa eu ver aqui se a câmera está pegando. Pronto. Então, muitas pessoas têm essa confusão. É uma grande confusão que tem na cabeça das pessoas. Muitas das pessoas acham que o compasso 6/8 são 6 tempos e cada tempo é uma colcheia. Não é exatamente isso. Então, na verdade, o compasso composto, a gente agrupa essas figuras de 3 em 3, justamente para a gente poder ter a figura composta, a unidade de tempo sendo uma figura composta. Então, se eu juntar de 3 em 3 colcheias, vou juntar aqui
botar a barra junto para vocês entenderem que eu vou juntar essas 3 cocheias e essas 3 cocheias. Se eu somar 3 cocheias, qual figura que eu tenho? Uma semínima pontuada e outra semínima pontuada. Isso significa que se eu juntar de 3 em 3 cocheias, de 3 em 3 figuras, né, eu terei uma figura pontuada. Essa aqui é que é a unidade de tempo do compasso 6/8. É a semínima pontuada, não é a cocheia. Porque se for a cocheia, esse compasso não é composto, é um compasso simples. Mas não. Para ser compasso composto, a unidade de tempo tem que ser uma figura composta. Isso significa que o compasso 6/8 é um compasso binário composto. Então, sendo o compasso 6/8 binário composto, significa que ele tem 2 tempos, binário. Se eu falo que é binário, então são 2 tempos. 1, 2, 1, 2. Se eu falo que é composto, eu estou dizendo que cada tempo vai ser ternário. Cada tempo vai ser dividido em 3 partes. Então, se eu subdividir aqui a terça parte, né? Se eu contar aqui na palma a cocheia e na voz, a unidade de tempo vai ficar 1, 2, 1, 2. Esse aqui é o compasso 6/8. Já o compasso 2/4, que é o compasso binário simples, seria 1, 2. Estou marcando a cocheia na palma e contando o tempo na voz. 1, 2, 1, 2. Diferente de 1, 2, 1, 2, 1. Esse aqui é o compasso 6/8, que é o compasso binário composto. Então, como é que a gente identifica que um compasso é composto só batendo o olho na fórmula de compasso? É porque não existe compasso de 6 tempos, não existe de 9, não existe de 12 tempos. Sempre que você vir aqui o numerador com o número 6, o número 9 ou o número 12, significa que é compasso composto. O 6 em cima está dizendo que é compasso binário composto, o 9 é compasso ternário composto e o 12 é o compasso quaternário composto. Isso significa que, quando o compasso é composto, nesses 3 exemplos que eu dei, para eu saber quantos tempos tem o compasso, eu divido o numerador por 3. Já que eu vou agrupar de 3 em 3, se a gente fosse pensar daquela forma, pensando como se fosse compasso simples, então eu divido esse número por 3. 9 dividido por 3 igual a 2. Então, na verdade, o compasso 6/8 ele é binário. E já a figura, a unidade de tempo, eu multiplico por 3. Então, raciocinando nas figuras. Quem é o triplo, Quem é o triplo da cocheia? É a semínima pontuada. Aqui eu trago o exemplo de um compasso 6/8. Temos aqui uma semínima, uma cocheia e depois 3 cocheias. Onde está o tempo 1? Onde está o tempo 2? O tempo 1, obviamente, é na primeira figura, que é uma semínima. Então, essa semínima, na verdade, ela vai pegar 2/3 do tempo, porque cada cocheia não é 1/3 do tempo. Então, a semínima, que é o dobro da cocheia, vai pegar 2/3 do tempo. Então, isso significa que a cocheia que vem depois dela vai ser na terceira parte do tempo. Então, eu posso botar aqui 1 e I. Estou marcando aqui as subdivisões com a letra E, com o I. 1, I, 2, I, 1, I, 2, I. Então, as 3 cocheias que se seguem, a primeira é no início do segundo tempo, na cabeça do segundo tempo, e as outras 2 na segunda terça parte e na terceira terça parte do tempo. I. Esse ritmo vai ficar tá, 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 tá. Esse vídeo te ajudou a entender o compasso composto? Então dá uma curtida para incentivar o canal, para saber que tem gente assistindo, tem gente entendendo, tem gente gostando dessas explicações sobre teoria e dos outros vídeos também. Esse vídeo pode ajudar algum amigo seu a entender o compasso composto, algum amigo seu não sabe, amigo ou amiga não sabe o que é o compasso composto, ou não entende direito o compasso composto, manda esse vídeo para ele ou para ela, compartilha com todo mundo aí, compartilha nas redes sociais. E é isso aí, galera, até o próximo vídeo.